Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Mais um vídeo para coleção e obviamente um tema bastante polêmico, né, no meio da cristandade, né? Por que Jesus colheu espigas no sábado? Bem, ao meu ver, assim, à primeira vista, esse é um assunto muito comentado, principalmente no meio adventista do sétimo dia, né? Para vangloriar o dia de Shabat, né? Só que tem um lado em questão, não por causa do adventismo, né? Mas pela cristandade como em geral, é que os cristãos eles têm uma dificuldade de compreender o próprio Novo Testamento no quesito do que é judaísmo, entendeu? Então a gente, para poder fazer um julgamento honesto, o cristão deveria observar os dois lados para começo de conversa, tanto o lado de Jesus, daquilo que é declarado, daquilo que é narrado, ou através de Marcos ou Lucas, né? Porque não existe evangelho de Jesus. Então, se evangelho de Jesus não tem, então Jesus não disse nada. Então, quem está dizendo ali é Mateus, Marcos e Lucas ali, né? E vamos colocar assim um julgamento bem claro assim. Pegar as narrativas, Jesus versus os fariseus, lá os líderes religiosos. Então, na cabeça de um cristão, o que ele passa na cabeça de um cristão? Que os líderes religiosos é legalista, tá inventando, né? Não pode colher no Shabat, certo? Nem debulhar, porque são leis estritas, pesadas, doutrinas dos homens, como é narrado no Novo Testamento. E aí o cristão, ele não conhece o que é de fato o judaísmo, caso ortodoxo, né? E para você ter os dois lados da história, sendo Jesus um judeu, segundo o Novo Testamento, quais eram as obrigações dele como judeu, no Shabat, por exemplo, né? Por assim dizer, o que a lei, o que o Torá afirma sobre colher espigas, enfim, trabalhar, debulhar, né? O que o Torá, né, mais especificamente, afirma sobre isso? O cuidado para não se fazer isso, né? E o que Jesus deveria ter feito caso ele estivesse com fome? Ele, um judeu, ele teria a obrigação de conhecer a lei, respeitar o Shabat, não fazer coisas que ele não devia ter feito. Então o cristão ele tem que ter o conhecimento das duas partes para fazer um julgamento justo, honesto, né? Para saber quem está errado e quem está certo na história. Só que isso demora. É muito mais fácil para a grande maioria dos cristãos simplesmente acreditar e pronto, acabou. Mas eles não se permitem saber, né? Eu quero saber, eu não quero acreditar. Acho que é uma frase dita aí por Carl Sagan, né? Ele falou mais ou menos, Carl Sagan, né? Enfim, ele disse mais ou menos isso. Eu não quero acreditar, eu quero saber, né? E aí quando o cristão ele passa a saber das coisas, aí fala assim, nossa, eu não sabia disso. Agora tá explicado. Agora entendi tudo, agora tudo faz sentido. Porque já que nós não temos evangelho de Jesus, então já é um passo para eu questionar, para eu duvidar se é mesmo verdade aquilo que é narrado mesmo, né? E aí quando a pessoa passa a estudar o caso, a gente começa a enxergar as coisas com os outros olhos, né? Não olhos de crítica ou claro, uma crítica construtiva, né? Mas com olhos de
suspeito, né, de querer ter um despertar de consciência e descobrir de fato o porquê que Jesus colheu espigas no Shabat. Que, aliás, segundo o texto, vamos pegar aí Lucas, né? Jesus, naturalmente, não colheu nada. Ele mandou os discípulos colherem, né? Tipo assim, para que dar uma lição, para não se comprometer. Ó, quem tá pegando é meus discípulos, não sou eu. Mas também estava envolvido no rolo lá, também ele foi acusado que ele estava pegando espiga de milho, né? Ou será que é espiga de milho ou trigo, não sei lá. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar fazendo aqui um estudo pesado, tá? Sobre o assunto. Vamos colocar aí os dois lados da história. Vamos ler lá o Evangelho de Lucas, né? Um pedacinho. Vamos pegar alguns detalhes. Vou pegar aí, sei lá, umas bíblias de estudo que eu tenho aqui. Para você perceber o que os PhDs na teologia cristã afirmam sobre essa passagem. Olha só, a gente faz um serviço decente. E aí depois vamos comparar o que diz o Torá, a lei, o que Jesus devia ter feito e não fez, já que ele falou que via para cumprir. Mas será que ele cumpriu também essa lei aí, no caso? Quem está certo e está errado aí? Quem é que está certo e quem está errado, gente? Eram os líderes religiosos, judaicos, ou era Jesus, né? Esta questão de Jesus falar que é Senhor do sábado, é certo isso? Jesus, como judeu, dizer uma coisa dessa? O que o Torá fala sobre esse assunto? Mas lembrando aqui que eu não estou aqui para puxar sardinha para ninguém. Nós estamos simplesmente colocando as cartas sobre a mesa, né? E vamos colocar aí as duas partes para a gente ter uma visão mais Full HD 8, 10K sobre a situação e descobrir o que a lei, o Torá, fala. Já que Jesus é um judeu, qual que seria a obrigação dele como judeu, o que ele deveria fazer, mas que ele acabou não fazendo. É mais ou menos nesse sentido aí. E naturalmente, por ser uma revelação, né, como diz aqui a capa do vídeo, né, revelação, é algo que você nunca vai ouvir frequentando aí pelo menos uns 20 anos de escola bíblica dominical, escola sabatina, sobre aquilo que eu vou revelar para vocês. Porque nesses locais o que ensinam-se é só o leitinho. É só o leitinho básico, gente. Para você que está acostumado aí com uma coisa que dê mais substância, escola dominical sabatina de adventismo não vai te dar toda a substância necessária para você aprender o grosso. Na escola sabatina e dominical você vai aprender o fino, o raso, o básico, né? Mas aqui o que eu quero lhe passar para vocês é o grosso, pesado mesmo, né? E o grosso e o pesado é para pessoas que querem saber, né? Agora, pessoas que querem ficar em níveis de crença, eu creio, não vai ficar no grosso, vai ficar só no básico. Aí na hora de defender a crença, não tem evidência de nada, né? É apenas uma crença pessoal, uma opinião pessoal, uma regra que ela resolveu, que é somente aplicado a ela mesma. É isso que muito cristão não entende. Que as regras da religião dela, no caso cristão, são aplicados a ele mesmo ou a ela mesma. É assim que ela crê, é assim que ela acredita, é o ponto de vista dela. Mas em questões de pontos de vista diferentes, o que vai prevalecer aqui, por exemplo, é a opinião do Eterno, o ponto de vista do Eterno no Torá. No Torá. A prioridade aqui é o Eterno, não é o emissário cristiano, não é o cristão A, B ou C, a cristã, o pastor, tal. É o Eterno, o Eterno. Então a gente vai passar aqui na peneira os comportamentos de Jesus,
perante o Torá, perante o Eterno. Se aquilo que ele fez é certo ou errado, né? E aí você vai aprender muita coisa, rapaz. Ixi. E que todas as coisas que eu ensino através deste canal não é para ofender a fé de ninguém não, entendeu, gente? Está bem claro aqui. O que eu quero mostrar nesses vídeos é uma diferença entre a ação e do crer. Como assim? Existe uma frase muito famosa que diz assim: todas as palavras são mentirosas, até que as atitudes provem ao contrário. Você sabia disso? As atitudes valem mais do que 1000 palavras. Então não adianta Jesus ou Paulo dizer que é judeu, né, para criar um currículo top, mas na prática não cumpre as leis que deveria cumprir. Você entendeu mais ou menos? As atitudes, elas valem mais do que 1000 palavras. Não adianta Paulo falar: eu sou judeu, eu sou aluno de Gamaliel, mas na hora de uma situação lá ele faz coisa errada. Puxa, olha, a lei diz isso aqui, mas eu fui assado. Que judeu é esse? É o que chamamos de judeu da Shopee. Assim como tem cristão da Shopee, tem um judeu da Shopee também. Judeu da Shopee, que é no caso Paulo. Jesus também é um judeu da Shopee, né? Porque apesar que ele nasceu da mãe judia lá, mas o comportamento, né, dos personagens não é de judeu, porque na hora de fazer ali, pô, ele esquece da Torá, né? Esqueceu, deu mancada. O Shabat fala para ele não fazer isso, ele vai lá e faz outra. Que judeu que é esse, gente? Não tem cabimento, né? Assim acontece com Paulo, assim acontece com Jesus. São judeus da Shopee. São, né? Você pode acreditar que ele seja ou que não seja, mas a atitude dele não demonstra aquilo que ele diz ser. Sabe aquele tipo assim, um católico? Ele vai dizer assim: olha, gente, eu sou católico, mas não sou praticante. Um católico aceita um católico desse tipo? Não. Católico é aquele que vive lá a fé dele no dia a dia. Ou então, como um cristão protestante, ele fala que é cristão, mas no dia a dia ele não dá testemunho de cristão. Ele dá um mau testemunho. Então, quer dizer, as atitudes valem mais do que 1000 palavras. Então, quando ele foi pregar o evangelho, ele falou: opa, você fala isso, mas faz ao contrário. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É coisa de hipócrita. Coisa de hipócrita. Hipócrita nível hard. Aplica-se a Jesus, a Paulo, que eles mandam fazer coisas, mas eles mesmos não fazem. Tá tudo no Novo Testamento aí, espalhado, escancarado, ok? Então o vídeo, esse no caso, é porque Jesus colheu espigas no Shabat, é a mesma coisa, atitudes de hipócrita. O cara fala que é judeu, né? Mas na hora do vamos ver ali, ele se esquece da lei da Torá. A pessoa de Jesus é ignorante, não conhece as leis, porque se conhecesse, não faria, mas porque fez, não conhece, então é um judeu da Shopee. Então este vídeo aqui, ele vai se basear em bastante leitura, comentários e muitos textos bíblicos, tá? Se possível, eu pego até o Torá que eu tenho aqui e comparo com vocês, mas eu não deixo passar barato. Ok? Então vai ser o mesmo esquema do vídeo anterior, que teve lá um pouco mais de 1 hora. Ali é o grosso. Ali é para quem quer saber. Agora, se o crente gosta de acreditar, não é muito bom não, viu? Então, acredito que esse vídeo aqui do Jesus e colheu espigas no Shabat vai ser o mesmo caminho. É para quem quer saber, descobrir. Certo? Mas antes da gente iniciar nosso vídeo, nosso estudo perspicaz, eu venho lhe convidar você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Se prepare. Se prepare para a grande revelação. Oh my God. E solta a vinhetinha.
Bem, queridos inscritos e visitantes deste canal, eu vou estar utilizando nesta investigação este PDF das testemunhas do Jabá, o maior homem que já viveu, né? Porque neste material aí existe no capítulo 31 a narrativa das espigas, né, que Jesus e os seus discípulos colheram, né? Então dá para se perceber que é uma publicação de 91, né? Vamos folhear aqui o PDF. Aqui, para 91, tá vendo? Edição de 2006. Bem, o capítulo que nós vamos pegar aqui, vou pegar aqui, vou aumentar aqui, é bem esse aqui, ó. Eles arrancam cereais no sábado. Eu vou fazer aqui uma leitura. É uma leitura curta, mas só para vocês compreenderem o ponto de vista das testemunhas do Jabá, no caso, o corpo governante, né? Porque eles trazem uma coisa que, por exemplo, a maior parte da cristandade não traz na hora de explicar o texto, né? Nessa parte das testemunhas de Jabá, eles têm essa vantagem, né? Eles explicam de uma forma gostosa e prazerosa, fazendo com que você compreenda melhor. Não estou querendo dizer aqui que tudo nessa publicação ou em outras é verdade absoluta, mas a forma com que eles explicam é melhorzinha, né? Então vamos aqui no capítulo 31 e vamos começar aqui a análise do assunto. Então está aí, né? Capítulo 31, eles arrancam cereais no sábado. Percebe que eu dei até um zoom para você perceber aí o ponto de vista deles, né? Fica bem grandão. Então diz o seguinte: sem demora, Jesus e seus discípulos partem de Jerusalém e voltam a Galileia. É primavera e nos campos há espigas e cereais. Os discípulos estão com fome, por isso arrancam e comem algumas espigas. Mas, sendo sábado, a ação deles não passa despercebida. Pouco antes, alguns líderes religiosos em Jerusalém tentaram matar Jesus por causa de supostas violações do sábado. Agora, quem levanta uma acusação são os fariseus. Eis que teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado, dizem eles. Os fariseus afirmam que apanhar espigas e esfregá-las nas mãos para comer equivale a colher e debulhar. Mas aqui temos aqui uma imagem, né? Uma ilustração dos discípulos de Jesus aqui, ó. Tá debulhando, aqui tá comendo, aqui tá, sei lá, de chavando aqui, sei lá eu, né? Mas vamos para a próxima página aqui, né? Da sua rígida interpretação do que constitui trabalho, transforma o sábado num fardo. Olha só, né? Então eles falam, aqui o corpo governante, que o Shabat, isso é uma rígida interpretação e é um fardo, olha só. Quando deviam ser uma ocasião alegre e espiritualmente edificante. Assim, Jesus refuta isso com exemplos bíblicos para mostrar que Jabá nunca intencionou tal aplicação indevidamente estrita à sua lei sabática. Jesus menciona que Davi e os seus homens, quando famintos, pararam no tabernáculo e comeram os pães da apresentação. Aqueles pães já haviam sido removidos de diante de Jabá e substituídos por novos, e eram costumeiramente reservados para os sacerdotes comerem. Talvez naquelas circunstâncias, Davi e os seus homens não foram condenados por comê-los. Dando outro exemplo, Jesus diz: não leste na lei que os sacerdotes no templo, nos sábados, no plural, não tratam o sábado como sagrado e permanecem sem culpa? Sim, mesmo nos sábados. Aí, ó, uma ilustração aqui, ó, aqui é Jesus, né?
Aqui o Jacaré tá apanhando, aqui é os líderes religiosos, né? Vamos para a próxima página aqui, né? Não, gente, aqui é para... Os sacerdotes realizam abates e outros serviços no templo na preparação de sacrifícios animais. Mas eu digo a vós, diz Jesus, que algo maior que o templo está aqui. Repreendendo os fariseus, Jesus prossegue: se tivesseis entendido o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. Então concluí: porque Senhor do sábado é o que é o Filho do Homem. O que quer dizer Jesus com isso? Jesus se refere ao seu pacífico governo do reino de 1000 anos. Já por 6.000 anos a humanidade tem sofrido penosa escravidão sobre Satanás, o diabo, violência e guerra sendo a ordem por dia. Por outro lado, o grande governo sabático de Cristo será um tempo de descanso de todos esses sofrimentos e opressão. Aqui embaixo nós temos alguns textos que a gente vai analisar, correto? E é isso aí. Então você percebe aí que o corpo governante, né? As testemunhas do Jabá, eles chamam o Shabat de uma coisa pesada, um fardo, e ainda colocam um termo ali, olha só aqui, ó. Eu vou explicar para vocês, calma. Eles chamam de rígida interpretação, chamando de uma coisa que é legalista, né? E transforma o sábado num fardo pesado, que deveria ser uma ocasião alegre, espiritual e edificante. Né? Então a gente vai colocar aqui os dois lados da história, a questão do Jesus colher espigas, ou os discípulos no caso, né? Porque a gente não vê Jesus colhendo espigas, ele jogou o BO para os discípulos, né? Para ele não se comprometer. Mas vamos colocar a questão. Mas uma coisa interessante aqui que você deve entender é que Jesus é judeu, ele está debaixo da lei. Inclusive, nesse diálogo, ele tenta raciocinar com os religiosos, com os fariseus, né? Olha só, tá até aqui no começo aqui, ó. Não leste na lei. Entendeu? Então, Jesus, ele cita a lei para justificar a sua prática, dando a entender que Jesus conhecia sobre a lei, né? Você está me entendendo? Então é o que dá para entender, que Jesus conhecia a lei. Mas será que Jesus conhecia a lei? Eu que estou questionando, porque ele sendo judeu, ele tinha a obrigação de leis judaicas, que no caso, o que ele não devia ter feito, acabou fazendo. Mas uma coisa, antes de começar essa investigação, antes de mais nada, eu vou dizer uma coisa para vocês, que Jesus sim quebrou o Shabat. E eu vou mostrar essa lei para vocês. E Jesus quebrou o Shabat, ensinando que não tem problema algum um judeu sair perambulando por aí para colher no dia sagrado. Baseado lá em Lucas capítulo 6, verso 1. Jesus fez um peão. Ele deu um rolê, né? Ele ficou zanzando, zapeando, perambulando, né? E ensinando um judeu a carregar sua cama no dia de descanso sagrado. No caso, João capítulo 5, verso 8 ao 10. Ele é judeu, ele está debaixo da lei, ele está errado. Então, que moral Jesus tem para cobrar dos outros se ele está errado? Você está me entendendo? Então, a gente vai começar a mostrar para você aonde que ele falhou aí. Entendeu? Vamos colocar aí os dois lados da história. E agora vamos conhecer ali se realmente Jesus conhecia a lei, né? Porque ele citou a lei, não está escrito na lei e tal, né? Ele, como judeu, ele está debaixo da lei, né? Vamos ver aqui o que ele deveria fazer e acabou não fazendo. Tem aqui o famoso Êxodo 20, verso 8 ou 11. Lembra-te do dia de Shabat, sábado, para santificá-lo.
Trabalharás 6 dias, neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia é Shabat, sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás nenhum dia de serviço nesse dia, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra e o mar e tudo que há neles. Mas o 7º dia descansei. Por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, sábado, e separarei para ser um dia santo. Mas Jesus desrespeitou isso aí, né? E foi lá e colheu, né? Vamos dizer, ele não descansou no Shabat, né? Ele foi trabalhar no Shabat. Agora a questão da colheita, Êxodo 34, 21. Só para começar, né, gente? 34, 21. Trabalharás durante 6 dias, contudo descanso no 7º dia, tanto na época de arar como de colheita. Mas Jesus não respeitou isso, né? Entendeu? O alimento do Shabat deve ser separado no 6º dia, gente. No 6º dia. Onde que está isso, emissário? Êxodo 16, 27. Êxodo 16, 27. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns povos para colhê-lo, porém de fato não o acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, e que por isso vos dará o 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair da sua habitação no 7º dia. Mas Jesus não curtia, né, a lei do Eterno, né? Apesar que ele era judeu, aqui, no caso, Jesus deu a mão mancada, né? Porque ele gostava de passear no Shabat, dar um rolezinho, fazer um peão, né? É engraçado, né? Olha só, gente. Olha só. Cada pessoa fique aonde está. Mas Jesus gostava de dar um rolezinho, né? Para começo de conversa, Jesus já está errado por aí, né? Então ele já não tem moral para falar dos fariseus, né? Que aí acabou, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Mas vocês lembram do livro onde o corpo governante afirmou que se tratava de uma rígida interpretação e é um fardo? Quer dizer, eles servem lá o Jeová, mas eles não concordam com a lei, né? Não é uma interpretação rígida e nem um fardo. Simplesmente é mandamento do próprio, né, Jeová, no caso, né? Onde diz lá, por exemplo, vou até voltar o texto, né? Vamos pegar o textozinho, só para repreender os testemunhos do Jeová. Olha lá. Até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Ninguém deve sair da sua habitação no 7º dia. Acabou. Tanto a questão de arar e colher, arar, debulhar ali, enfim, o cereal, olha aqui, ó, trabalhará 6 dias, contudo descansa no 7º, tanto na época de arar como de colheita. E Jesus e os discípulos estavam arando lá e colhendo lá as espigas de cereal, né? Não pode. Uma outra pergunta que também não quer calar é a seguinte. Vou pegar a ilustração lá. Esse terreno aqui tem proprietário. Como é que Jesus vai invadir uma plantação de cereais? Né? Já para pensar nisso? Essa plantação de cereal aí tem dono. O que é? Jesus agora deu uma de sem terra, invasor, né? Aliás, está roubando também aquilo que não é dele. Essa plantação de cereal não tá aí de enfeite, né, gente? Tem dono, né? Então já tá aí, né? Não pode... tem que ficar em casa, não pode colher, não pode arar, que é o debulhar, e tá roubando o cereal que não é dele, né? Então, diz, vamos dizer assim, que não tem moral nenhuma
para poder repreender os fariseus, né? Se eu fosse Jesus, eu ficava quietinho, né? E acabou. Porque, aliás, né, nessa situação, Jesus podia dar de besta, né? E de fazer igual Paulo, né? Sei lá, tipo assim, eu não sabia, irmãos, que é Shabat, olha só. Eu não sabia, irmão, que esse homem é um sacerdote, né, e tal. Dá de besta. Afinal, está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo, é lei. Quer dizer, isso aqui é Paulo também, é fariseu, judeu, mas não conhecia a lei, né? Aí ele ofendeu lá o sumo sacerdote. Jesus podia dar essa desculpa também. Eu não sabia que era Shabat. Eu não sabia que não podia colher e tal, me perdoe, né? Aí tomava uma porrada na cara igual o Paulo aqui e acabou, já era. Bem, agora nós vamos pegar o bruto, o grosso, detalhes que muitos da cristandade desconhecem sobre esse assunto aqui, que Jesus colheu espigas no sábado. E o primeiro texto nós vamos pegar aqui, Êxodo 34, 21, como já lemos anteriormente, né? Para descansar no sétimo dia, tanto na época de arar como de colheita. Espigas do chão. Com Êxodo 34. Mas temos um texto interessante aqui, que é o Levítico 19, 9 e 10. Quando fizeres a colheita do trigo da vossa terra, não cegareis até o limite extremo do campo. Não voltareis para apanhar as espigas que tenham caído durante a colheita. Também não havereis de passar 2 vezes pela vinha, nem recolherás os frutos caídos sobre a terra que o teu pomar. Tu os deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Tá vendo? Bem claro, né? Estou usando a Bíblia aqui, King James, né? Para ficar mais fácil para o cristão entender. Então, dentro desse texto aqui, nós temos o que aqui, ó? Olha só. Aqui, ó. Nem recolherás os frutos caídos sobre a terra do teu pomar. Tu os deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé. Então, praticamente, é daqui que Jesus e os discípulos deveriam comer. Daquilo que tivesse caído do pomar, da plantação, e não arrancar e debulhar, como eles fizeram. Então, essa parte da lei também Jesus também não conhecia, né? Somebody love. Temos aqui um texto de Ruth 2, 2 e 3. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que diz lá. Ruth 2, 2, 3. Ruth nos campos de Boaz. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou: vai, minha filha. Olha só, né? É até o 2 mesmo? É até o 3 também. Então Ruth partiu e começou a colher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Ela pegou o que estava caído. O que Jesus também não fez, nem os discípulos. Por quê? Porque Jesus, que ao mesmo tempo falou que ia cumprir a lei, descumpriu foi um monte de coisa, né? Olha só, então aqui não tem interpretação estreita, legalista, um fardo. Não, é que Jesus não cumpria a lei mesmo, né? Solidariedade e ajuda. A prática de colher espigas do chão era uma forma de garantir o sustento para os mais necessitados, como os pobres e os estrangeiros. Respeito à terra. Deixar espigas caídas também pode ser interpretado como uma forma de respeitar a terra e os seus frutos, permitindo que eles sejam aproveitados por outros. Prática agrícola. Em algumas regiões, a colheita manual de espigas continua sendo uma realidade, e a prática de recolher as espigas caídas pode ser uma forma de otimizar o uso dos recursos,
como por exemplo em algumas regiões rurais, as pessoas ainda recolhem espigas de trigo ou outros cereais que caíam durante a colheita para alimentar seus animais ou para o consumo próprio. Aí você vai notando se é igual o que os discípulos de Jesus fez lá de colher. Ele deveria pegar o que tinha caído no chão. Em contextos onde a agricultura é mais tradicional, a prática de deixar espigas para os pobres pode ser mantida como uma forma de solidariedade e respeito. Vamos lá se tem mais coisa. Primeiro, as refeições do sábado. Por que Jesus não foi ele com sua família para participar das 3 refeições do Shabat, já que ele era judeu e era obrigatório? É o que chamamos de casa sacerdotal. O que muito pastor, o que muito cristão não sabe disso, né? Sendo que existem 3 refeições. Então, Jesus não tem desculpa, não teve desculpa para dizer assim, nós estamos com fome. Ele era judeu, estava debaixo da lei. Então, para não descumprir o Shabat, né? Ele tinha essa opção de ir na casa sacerdotal e comer lá. Mas ele foi? Não. Então vocês percebem os detalhes que muita gente não conhece. Jesus não tinha desculpa. Pegava lá os discípulos, né? Jesus, sendo judeu, ele poderia ir lá na casa do sacerdote, casa sacerdotal, e comer lá. Tinha 3 refeições no Shabat, preparados na sexta-feira para se alimentar no Shabat. Ele não quis, ele quis lá profanar o Shabat mesmo, né? O judeu da Shopee é terrível. Segundo, Jesus não teve desculpa nenhuma, violou o Shabat sim. Terceiro, a única forma de Jesus não ter violado o Shabat era ter ido ao templo e ter pedido ao sacerdote: me dá o que é destinado, o chamado dízimo dos pobres, para não violar o Shabat. Então ele poderia dizer assim, olha, sacerdote, né? Eu estou com fome e eu quero que você me devolva o dízimo dos pobres. Porque para não violar o Shabat, gente. Porque senão eu vou naquela plantação lá que não me pertence, eu vou roubar o que não é meu, eu vou comer, eu vou colher planta lá e vou acabar profanando. Então me dá o dízimo dos pobres. Jesus não pediu também, né? Entendeu? Não tem desculpa, gente. Aqui, ó, os Lehem Rapanim, pães da proposição, eram de fato reservados exclusivamente aos Kohanim, sacerdotes, e só podiam ser consumidos em estado de pureza ritual, conforme as leis do templo. É pureza ritual, gente. A prática de Netilat Yadayim, que é a lavagem ritual das mãos, é uma expressão de pureza, mas não é o suficiente por si só para permitir o consumo de alimentos sagrados como os pães da proposição. A Netilat foi instituída pelos sábios principalmente para garantir que os Kohanim não tocassem na terumá, na oferta sagrada, com mãos impuras. Com o tempo, essa prática foi estendida a todos os judeus antes de comer o pão comum, como forma de manter o padrão elevado de santidade no cotidiano. Mas mesmo assim, com as mãos lavadas, um israelita não kohen não poderia comer o Lehen Rapanim, pois isso exigia um nível de pureza ritual mais elevado, incluindo, por exemplo, estar livre de impureza causada por contato com cadáveres, fluxos corporais, etc. Ou seja, o Netilat Yadayim é uma preparação espiritual importante, mas não substitui os requisitos de pureza, que é o ritual exigidos para o consumo de alimentos sagrados. A exceção feita a Davi foi extraordinária, justificada por necessidade extrema e não por cumprimento dos requisitos normais.
porque ele toca no limite entre a lei ritual e a compaixão diante da necessidade humana. No caso, episódio de 1 Samuel capítulo 21, o sacerdote Aimeleque não realiza um ritual formal de purificação para Davi. Em vez disso, ele impõe uma condição moral e ritual mínima, que os homens não tivessem tido relações com mulheres recentemente. Isso sugere que Aimeleque estava tentando garantir um nível básico de pureza, não o mesmo exigido dos Kohanim, mas algo que permitisse, em sua consciência, uma exceção diante da urgência da situação, o que chamamos de pureza sexual. No caso, só nessas condições, o sacerdote deu o pão ao rei Davi. Entenderam aqui? É o sacerdote que deu o pão a Davi, e não Davi que foi lá e comeu. Então, até nisso, Jesus, ele deu o golpe de 171. Mas Davi lá comeu lá e ficou sem culpa, né? Não, foi o sacerdote que deu o pão ao rei Davi. Na prática, não havia um ritual específico que Aimeleque pudesse aplicar para tornar Davi apto a comer os pães da proposição, pois a Torá é clara ao dizer que esses pães são exclusivos dos sacerdotes. Levítico 24:9. Vamos conferir? Levítico 24:9. Levítico 24:9. Aqui, ó. O candelabro e os santos pães. Santos pães, né? Vamos ver aqui. Pertencerão a Arão e os seus filhos, que os comerão no lugar sagrado, porquanto é parte santíssima da tua porção regular de ofertas dedicadas ao Senhor, preparados no fogo. É lei perpétua. Tá vendo? Então não tem desculpa, Tisas, né? O que Aimeleque fez foi um ato de misericórdia, talvez baseado em uma leitura mais flexível da lei diante da fome e da emergência. Algo que mais tarde Jesus destacaria como exemplo de sabedoria espiritual acima do legalismo. A tradição rabínica posterior reconhece que, em situações extremas, a preservação da vida, o pikuach nefesh, deve ser assim essa pronúncia, pikuach, pode suspender até mesmo leis sagradas. Aimeleque, portanto, agiu com base nesse princípio implícito mesmo antes de ser formalizado em Halahá. Quarto, replicou-lhe prontamente: o sacerdote não tem o pão comum à mão, somente pão consagrado. Se teus soldados não tiverem relações sexuais recentemente, estarão purificados para se alimentarem deles. 1 Samuel 21, né? Verso 4. Quer dizer o quê? A abstinência sexual como forma de purificação ritual no judaísmo está ligada ao conceito de tumá e tahará, impureza e pureza ritual. A relação sexual, mesmo dentro do casamento, gera um estado de tumá, impureza ritual temporária. E por isso, em certos contextos sagrados, exige-se abstinência prévia. Essa exigência aparece, por exemplo, antes de subir ao Monte Sinai, Deus ordena que o povo se santifique e se abstenha de relações sexuais por 3 dias antes da revelação. Êxodo 19:15. Para os sacerdotes no serviço do templo, embora não haja um mandamento explícito, a tradição rabínica entende que os Kohanim deveriam estar em estado de pureza máxima, o que incluía a abstinência sexual antes de certos serviços. Olha só que interessante. Até eu estou aprendendo com esse negócio aqui, rapaz. Para quem vai oferecer sacrifícios ou comer alimentos sagrados, como o lehen rapanim, a pureza ritual era essencial, e a abstinência era uma das formas de garantir isso.
Essa prática não é chamada por um nome único, mas está inserida nas leis de Taharat Haguf, pureza do corpo, e Kedushá, santidade. A imersão em uma mikve, banho ritual, também era frequentemente necessária após a abstinência, para restaurar o estado de pureza. Você trouxe uma reflexão bem profunda e relevante sobre o episódio de Lucas 6. A crítica dos fariseus se baseava numa interpretação rigorosa da Torá, enquanto Jesus responde com um exemplo que transcende a letra da lei, evocando o episódio de Davi para destacar a prioridade da necessidade humana sobre a formalidade ritual. A minha observação sobre as refeições do Shabat e a lei de Pikuach Nefesh, preservação da vida, é muito pertinente. De fato, a tradição rabínica estabelece que a vida humana tem precedência sobre quase todas as do Shabat. No entanto, como você apontou, o texto não indica que os discípulos estavam em risco de vida. O que levanta a questão: por que diz a justificação deles? Por que, cristão? Por que diz a justificação deles se eles não estavam em risco de vida? Segundo alguns estudiosos, o ponto de Jesus não era apenas legal, mas teológico e messiânico. Ele afirma que o Filho do Homem é Senhor do sábado, Lucas 6,5, o que sugere que ele tem autoridade para interpretar a lei de forma mais compassiva e centrada no propósito original do Shabat: descanso, misericórdia e restauração. Além disso, há quem veja nesse episódio uma crítica à rigidez dos fariseus e uma reinterpretação da lei à luz do reino de Deus, onde a compaixão e a dignidade humana estão acima do legalismo. Entendeu? Isso aqui é conceito cristão, que chama a Torá a lei de legalista, e não é. Como foi colocado, né? Até quando vocês vão deixar de me obedecer às minhas leis? Lá no livro de Shemot, né? Foi quando alguns dos fariseus os inquiriram: por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Então Jesus os questionou: nem ao menos tendes lido que Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros... Aí temos um textinho de Lucas 6,4. Pois ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, alimentou-se do que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os entregou de igual modo aos seus amigos. Então aqui dá a entender que Davi foi lá e catou, né? Olha lá, Davi entrou na casa de Deus e tomando os pães. Mas o texto diz que os sacerdotes deram para ele. Mentiroso o Lucas, rapaz. É só voltar o vídeo um pouquinho, você vai ver lá. Foi os sacerdotes que entregaram ao rei Davi, e não que Davi foi lá e tomou. Tem até esse negócio, rapaz do céu. Para Jesus ter direito legal dessa acusação, era para ele ter ido participar das 3 refeições de Shabat, ou pedir aos sacerdotes o dízimo dos pobres para não violar o Shabat, porque a lei de Pekuach Nefesh é para ser respeitada, mas não havia ninguém do grupo de Jesus em risco de vida. Isso aqui é um argumento muito comum no meio dos cristãos, né? A vida tem que ser priorizada, então pode violar o Shabat, mas o grupo de Jesus, ninguém corria risco de vida por falta de alimentação, porque existiam 3 refeições no Shabat. Gente do céu. Parte 2. Foi quando alguns dos fariseus os inquiriram: por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? 3. Então Jesus os questionou: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros, né? Aí repetiu aqui, né, no caso de Lucas 6. Aí, diante de tudo isso que vocês estão lendo comigo e raciocinando, você pega aqui, no caso é o Lucas 6, né, que eu já li para vocês. Olha o que diz lá embaixo, lá que eu coloquei aqui, ó. Não tinha ninguém em risco de morte por falta de alimentação, porque existem 3 refeições de Shabat. Então aquele argumento cristão que se pode
né, violar o Shabat para preservar a vida é mentira, ou falta de conhecimento mesmo, né? Porque tem 3 refeições de Shabat, como já foi explicado. Cientificamente, o tempo que uma pessoa pode sobreviver sem se alimentar varia bastante, mas em geral o corpo humano pode resistir entre 20 a 40 dias sem comida, desde que tenha acesso à água, o que não aconteceu com os discípulos, né? Eles não estavam passando, sim, risco de vida, né? Enfim, não estava todo esse tempo aí, né? E eles tinham a casa para se alimentar, então não tinha desculpa. Esse intervalo depende de vários fatores, como, por exemplo, estado nutricional prévio. Pessoas com maior reserva de gordura corporal tendem a resistir mais tempo. Hidratação. A ingestão de água é essencial. Sem ela, a morte pode ocorrer em apenas 3 a 5 dias. As condições de saúde e ambiente. Doenças pré-existentes, temperaturas e nível de atividade física influenciam também bastante. Casos extremos, como graves de fome, mostram que algumas pessoas sobrevivem mais de 50 dias sem comer, mas com acompanhamento médico e hidratação constante. No entanto, após poucos dias de jejum total, o corpo começa a se debilitar, perde massa muscular, sofre com arritmias cardíacas e os órgãos começam a falhar, né, gente? Então tá aí o estudinho bíblico para vocês. Jesus não teve desculpa, violou o Shabat mesmo, tá? E checkmate, checkmate.